Paz do Senhor a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, trazendo uma palavra do Senhor. Principalmente que nós estamos dando continuidade a uma série de palavras nesse domingo, num livro que nós, na liderança, estamos lendo sobre a Igreja Avivada. E semana passada o Anderson falou sobre comunhão e eu vou falar sobre ofertas. É lógico que é um tema simples que pediram para me falar, um tema que não tem complicação nenhuma, falar sobre dinheiro na igreja. E eu queria ficar bem à vontade para falar isso com vocês, porque eu achei importante. Nesse estudo que eu fiz sobre ofertas, eu tinha um conceito já pré-determinado, um conceito falando ao meu coração, e depois que o pastor Ricardo pediu para me pregar sobre ofertas, eu comecei a ler um livro, e esse livro mudou um pouquinho o meu pensamento, mudou o meu jeito de encarar as ofertas, os dízimos da igreja. E eu queria que você prestasse atenção, que você estivesse comigo aí. Se você vai para a cozinha para preparar comida e ouvir a pregação, para um pouquinho. Se você está na sala e a televisão estiver ligada, desliga a televisão, que é importante. Eu sei que você já ouviu bastante sobre isso, mas eu queria passar uma coisa diferente para você. Uma coisa que talvez também mude o seu jeito de pensar e de ver quando nós falamos de ofertas, de dinheiro dentro da igreja. Essa relação espiritual de Jesus com o dinheiro. E eu queria ler já um trecho da palavra lá em Provérbios 3, no versículo 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui em Provérbios ele nos diz que honrando ao Senhor com as nossas primícias, com os nossos bens, os nossos lagares transbordariam e os nossos celeiros se encheriam. Nós vemos na Bíblia que nós temos dois tipos de promessas que o Senhor nos faz. Uma promessa que é incondicional e uma condicional. A incondicional você já sabe, é aquela que Jesus ressuscitou, Jesus virá e nos levará ao reino dos céus. Jesus voltará um dia para nos resgatar. Isso é incondicional, isso não muda. E nós temos promessas que são condicionais. Aqui em Provérbios, quando a gente lê esse versículo, não tem assim, olha, se honrares ao Senhor, mas ela dá a entender que é uma condição. Honrar ao Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. E então, porém, se você fizer isso, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Nós temos que entender que quando a gente tem essa pressuposição de uma condição, nós temos que entender a primeira parte, que é honrar ao Senhor. Honrar quer dizer distinguir-se. Honrar quer dizer você respeitar. Honrar quer dizer que você vai elevar essa pessoa a uma posição que ela realmente merece. E nós vemos aqui que pregar sobre dízimos e ofertas por muitas vezes na igreja nos trouxe uma dificuldade muito grande. Nós pastores, posso falar por mim, não sei outros, pastor Ricardo, pastor William, os outros pastores, mas às vezes a gente fica um pouco incomodado, envergonhado, porque muitos pastores, às vezes, escandalizavam as igrejas com o problema de dinheiro e a gente às vezes se sentia envergonhado e falava, nós estamos pedindo dinheiro, o que as pessoas vão pensar? E na verdade, esse é um assunto muito tranquilo, porque o Senhor fala muito de dinheiro na Bíblia. E esse honrar ao Senhor é uma coisa que muda alguma coisa. Porque dízimos e ofertas que nós pregamos, nós temos que mudar o pensamento. Às vezes nós passamos pensamentos que isso é uma capitalização de dinheiro. Você vai dando, porque um dia Deus vai te resgatar, vai tirar mais. Não é nada disso. Tudo tem questão de honra, a ver com honra. E quando a palavra fala de honrar o Senhor com nossos bens, ele fala assim, se encherão seus lagares, transbordarão seus lagares, encherão seus celeiros. Isso quer dizer provisão. Ele está falando assim, olha, você vai ter provisão. E nós vivemos num mundo que nós não entendemos isso. O que é a provisão? Aquele povo guardava o seu trigo no celeiro, guardava as suas frutas, porque um dia eles iam precisar lá na frente, quando viesse a estação fria e precisasse do alimento, eles não podiam colher, eles tinham aquela provisão. Hoje nós pensamos diferente. Eu brinco e falo assim, nós acordamos devendo. A hora que você acende a luz do seu quarto, você já está devendo aquela luz. E você só vai pagar depois de 30, 40 dias.
Então hoje a gente não pensa na provisão. A gente fala assim, ó, eu quero crédito. Eu estou pagando e talvez, Senhor, eu quero conseguir pagar daqui a um mês. A gente brinca e fala assim, o que é prosperidade para você? Então, um amigo meu que fala assim, prosperidade é não estar devendo no cheque especial. Eu só de não ter dívida no banco, eu sou próspero. Porque nós vivemos uma vida de créditos. E aqui o Senhor fala para você que você terá provisões. Ele vai guardar para você o melhor. No momento da sua necessidade, o Senhor vai prover você. Ele vai encher os seus lagares, vão transbordar os seus lagares. Os seus celeiros vão estar cheios da provisão do Senhor. E eu queria mostrar para vocês, porque essa questão de honra, lá em 1 Samuel, o Senhor fala assim, eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. Então, nós temos que prestar muita atenção. Eu vou ler um outro texto com vocês, está lá em Malaquias 1, que falou muito comigo. Malaquias 1, dos 6 a 10, diz assim, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu respeito? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-se ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. E isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Essa palavra é muito forte, né? Se a gente lê ela e meditar nela, você vê que o Senhor está pedindo honra. Ele fala assim, ó, se põe na posição. Você não honra seu pai, você não honra seu patrão. Então, as duas posições que nós temos com relação ao Senhor, dele ser o nosso Senhor, nosso pai, e ser o nosso patrão, nós somos servo, o Senhor está falando assim, você não me honra nisso. Porque aqueles sacerdotes ali, Malaquias foi um profeta que durante 100 anos profetizou ali naquela cidade, e ele fala para eles, vocês estão trazendo coisas para mim, ofertas para mim, que não me honram. Por acaso vocês trariam isso ao seu governador, ao seu príncipe? Vocês dariam a ele isso que vocês estão trazendo? Vocês estão trazendo animais cegos, animais manchados, animais mutilados. Isso não era questão a ver com a oferta em si, mas questão com a honra a quem estavam prestando. Eles já estavam mal acostumados. Eu creio, isso é uma coisa pessoal, que quando você levava até o altar para ser queimada aquelas ofertas, elas queimavam e falou que da gordura ia ao fogo, e depois os sacerdotes serviam da melhor parte. O pensamento deles devia ser o seguinte, já que nós vamos ofertar, vamos levar qualquer oferta. Vai queimar mesmo. As melhores nós vamos vender, porque vai pegar um preço melhor. Eles estavam numa fase que, assim, eles esqueceram que era honrar a Deus. Eles esqueceram que havia uma ordem de levar animais sem mancha e sem mácula. Eles esqueceram que era uma ordem de levar o melhor para o Senhor. Porque eles estavam deixando o melhor para eles venderem para bens próprios. Isso é uma coisa que vem no meu coração. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Nós levamos para o Senhor animais que são mutilados. As nossas ofertas são mutiladas. Os nossos dízimos não são os dízimos que o Senhor merece. As nossas esmolas aos pobres não são aquelas que o Senhor pede. Porque nós não pensamos na honra que devemos ao Senhor. E o Senhor é bem claro aqui, era melhor que as portas estivessem fechadas. Sabe? Ele falou assim, ó, fecha a igreja. Para vocês trazerem isso, é melhor que a igreja esteja fechada. É melhor que não se acenda o fogo no altar. É duro ouvir uma palavra do Senhor. Ele fala que ele prefere que feche as portas do que trazer do jeito que eles estavam trazendo. Eles não estão prestando nenhuma honra. Ele fala assim, ó, para o político, para o governador, você presta honra. Vê se você vai levar alguma coisa assim. Ele manda te prender. Agora, para mim, você está trazendo desse jeito, e Malaquias manda fazer isso, porque nós entendemos que o Senhor ali
ele não está preocupado com a oferta, mas com a honra que é dada através da oferta. E nós vamos entender que toda vez que nós falamos disso, e aqui nesse texto de Malaquias a gente consegue ver esse fogo consumidor, a gente começa a perceber que o importante é o coração do homem e como ele vai honrar o Senhor. Nas ofertas de Caim e Abel, nós estamos até conversando, nós vemos lá em Gênesis 4, diz que Abel trouxe das primícias ao Senhor, dos primogênitos ao Senhor. Assim que nasceu, Abel trouxe. E lá fala que Caim, ao fim de alguns dias, depois de alguns tempos, trouxe sua oferta ao Senhor. Ele não deu prioridade ao Senhor. Caim não deu prioridade ao Senhor. Abel deu. E nós vamos ver isso mais explícito, um pouco mais abaixo, no capítulo 4, quando o Senhor fala assim: e o Senhor atentou para Abel e sua oferta, e atentou para Caim e a sua oferta. Ele não atentou primeiro para a oferta, mas sim, ele atentou para a pessoa que está trazendo. Porque o Senhor realmente ele não olha para a sua oferta. Nós vemos isso muito claramente lá em Marcos 12, quando nós temos Jesus sentado diante da Arca do Tesouro, diante do gasofilácio. E é uma figura que eu fiquei imaginando quando estava lendo isso. Você imagina você chegando, trazendo suas ofertas, e Jesus está lá sentado no púlpito, olhando você. Deixa eu ver, você está compondo aí. Mas a Bíblia fala que Jesus via como as pessoas estavam levando as suas ofertas. Diz que primeiro ele viu os ricos que depositavam as suas ofertas. E depois ele viu uma viúva pobre, que trouxe 2 denários. Era um quadrante e colocou ali 2 moedinhas. Esse valor dessa viúva era correspondente a menor valor da moeda romana. Essa viúva, ela trouxe ali o menor valor correspondente que se tinha. Alguns pesquisadores dizem que hoje corresponde a 20 centavos, 25 centavos. Eles fazem uma matemática toda lá e falam que corresponde a quase isso, 20 centavos. E ele pergunta para os seus discípulos: quem deu mais ali? Ele fala: foi a viúva, porque ela deu do que ela tinha. E o rico dava do que sobrava, sobejava. Então, o Senhor, quando vê isso, ele fala e olha para o coração da pessoa. Ele olha para o coração da pessoa. O Senhor não estava ali olhando a quantidade que se está trazendo. Eu digo assim, nós já colocamos no envelope porque ninguém sabe quanto você deu. A expressão de ofertar, a expressão de dizimar é uma expressão de honra ao Senhor. É isso que nós temos que pôr na nossa cabeça. Se você sair daqui entendendo que você está honrando o Senhor com seus dízimos e suas ofertas, mas não é honrando com valor financeiro, não é honrando com valor comercial, você não está fazendo troca com Deus por esse valor. Você está honrando porque Ele é Deus. Você está honrando porque isso faz parte, isso é espiritual. Nós vemos mais tarde ali, quando a gente começa a ver em Atos, Ananias e Safira. Atos 5 ali, eles estavam vivendo em comunhão, estavam repartindo tudo que tinha. E Ananias vai e vende uma casa. Ele retira uma parte desse dinheiro e outra ele leva aos pés dos apóstolos. E Pedro olha e no coração dele, Pedro sente e fala assim: por que você está fazendo isso? Você podia ter deixado e tomado conta dessa casa. Nós não pedimos para você essa casa. Você podia ter ficado com tudo para você, não precisa trazer uma parte aqui. Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, olha, e reteve, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo também a mulher, e levando uma parte a depositar aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha só, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Há uma briga espiritual. Satanás está ali no momento em que você está dizimando e ofertando. Satanás pode tomar conta do seu coração. Ali o Satanás queria roubar a honra que Ananias ia dar ao Senhor, entregando tudo o que ele tinha vendido. Porque era assim que eles viviam na época. E muitas vezes nós começamos no coração trazer esse momento de honrar ao Senhor com nossos dízimos, e Satanás começa a pôr coisas no nosso coração, pensamentos no nosso coração, traz ideias no nosso coração que fazem nós desviarmos do caminho correto, de pararmos de honrarmos o Senhor. E aqui nós vemos que a luta do diabo era justamente para roubar esse sentimento de honra do coração de Ananias. Ora, pense bem você
Você vai vender um apartamento que você tem, um terreno, um lote, um sítio, e você põe um propósito no seu coração, fala, olha, eu vou vender isso aqui, e se eu conseguir vender, eu vou dizimar na igreja, vou doar na igreja, vou fazer uma oferta na igreja. E aí você vende o seu terreno, vende o seu lote. Na hora que você pega o dinheiro na mão, você fala assim, mas não é muita coisa. Será que foi Deus que ajudou mesmo? Já tinha uma pessoa interessada antes de eu falar com Deus. Você começa a deixar Satanás entrar no seu coração. Você começa a deixar o diabo a mudar pensamentos de honra ao Senhor. Você começa a deixar que Satanás mude a história natural da sua vida espiritual com o Senhor. Os princípios do Senhor começam a ser mudados na sua vida. E isso é desonrar o Senhor. Isso é trazer à tona aquilo que está dentro do coração que ainda não foi mudado. É não ter esse entendimento do que é honrar o nosso Senhor. E eu falo que isso porque quando nós honramos o Senhor, não é uma expressão de quantidade, de valor. Eu lembro que eu trabalhava num posto de saúde na periferia e pessoas muito humildes. E eu levava sempre a amostra grátis da clínica para lá. E tinha uma senhorinha que eu tratava muito humilde e ela sempre estava pedindo amostra grátis. E eu arrumava muito para ela. E um dia ela trouxe um presente para mim. Ela trouxe uma caixinha pequena, embrulhada, num papel simples. E ela falou, eu trouxe para o senhor esse presente. Eu falei, mas não precisa, dona Rosária. Ela falou, não, eu quero que o senhor, eu estou feliz de trazer um presente para o senhor. Eu pude trazer um presente. Eu falei, tá bom. Ela ficou parada, eu fiquei com o presente assim, não ia abrir ali. E ela parada, o senhor não vai abrir? Eu falei, tá bom. Fui lá, abri a caixinha, aí tinha outro pacotinho embrulhado, abri de novo, ela contente. Quando eu abri era um sabonete Lux. Talvez se tivesse uma filmadora para ver a minha cara e a cara dela, a expressão, a gente conseguiria entender o contexto de tudo. Mas eu fiquei tão feliz, fiquei muito feliz. Porque assim, a representatividade disso era diferente. Para ela um sabonete Lux, não era o sabonete Lux o valor. Eu pensava no Lux, porque eu via aquela imagem do Lux, eu sabia que ele era barato, que estava lá no mercado era barato. Para ela era um presente, ela me honrando. Isso é o significado de honra. A alegria que trouxe no meu coração, se ela tivesse me dado dinheiro, não iria fazer diferença. Eu acho que essa é a posição do Senhor que você traz para Ele. Se você trazer um sabonete Lux, mas com alegria, fala assim, olha, eu trouxe para honrar o Senhor está olhando e fala assim, muito obrigado. Você fala assim, olha, tem 5 mil reais aqui que eu trouxe para o Senhor, que eu vendi minha casa. Eu falo, tá bom, deposita aí. Eu lembro, quando eu falo de honra, eu fiquei remoendo, e eu venho de uma família que antigamente a gente tinha alguns costumes, que você deve ter isso na sua casa, ou teve na sua casa, foi um tempo que você teve, que ao sentar na mesa, o pai era o primeiro a ser servido. A gente só começava a almoçar depois que colocasse a comida no prato do pai. Na casa do meu avô, enquanto o meu avô não começasse a comer, ninguém comia. Ninguém ia lá e punha a concha no feijão, a colher no arroz, ou na salada, sem que o homem, o dono da casa, ou o pai, ou o avô, começasse. Isso era honra. Esse era o significado de honra. Hoje as nossas crianças têm que comer antes, porque senão eles vão morrer de fome. Eu sou até meio conivente com isso, agora que eu tenho um netinho em casa. Dá primeiro para a criança para não morrer de fome, até parece que ele vai morrer de fome. Se não sentar todo mundo e dar aquela honra que é devido, a gente entender o que é isso. E essa oferta que nós fazemos para o Senhor é questão de honra, tudo é uma questão de honra. E eu queria falar para vocês, por que então Deus quer mostrar honra nessa parte de bens materiais? Por que Deus fala de honra nessa parte de bens materiais? Porque a Bíblia nos fala que nós podemos honrar o Senhor com os lábios puros, com louvores. Mas a questão de honra com os bens materiais, a gente vai começar a entender lá em 1 Timóteo 6, quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Mas o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema é como nós nos relacionamos com o dinheiro. O problema é como você
trata a sua vida em relação ao dinheiro. Porque eu vejo pessoas, conheço pessoas que não têm dinheiro, mas amam o dinheiro. A gente fala que tem pessoas que elas não têm dinheiro, mas o dinheiro as tem. O avarento é aquele que não é aquele que tem muito dinheiro, mas é que o dinheiro toma conta do coração dele, que não consegue se desprender do dinheiro. Eu já vi pessoas em condições de vida difíceis, mas eu tenho certeza é porque Deus não dava dinheiro para ele, porque ele não sabia ainda se relacionar com dinheiro. Se Deus depositasse dinheiro na mão dele, acabaria a vida espiritual dele. E não ia saber ter relacionamento com esse dinheiro. Deus fala que nós não podemos ter dois senhores. Por isso que Deus fala tanto isso sobre dinheiro. Lá no Mateus 6,24, ninguém poderá servir a dois senhores. O dinheiro concorre com o senhorio do Senhor no nosso coração. É por isso que o Senhor começa a falar em dinheiro. Nós temos na Bíblia mais versículos falando em relação a dinheiro do que a oração e fé. O Ministério Crown, no livro deles, quando eles vieram dar o curso aqui na igreja, nós temos mais de 2.200 versículos falando em relação a bens, a dinheiro. E nós temos 500 e poucos versículos falando em relação a oração e fé. Será que isso não foi importante para Jesus deixar tantos ensinamentos sobre isso? Então o dinheiro tem um relacionamento direto com honra. Nós vemos que quando Jesus veio ao mundo, que os anjos cantam, o que acontece logo depois? Os reis magos trazem o que para o Senhor? Riquezas, coisas preciosas. Eu lembro que quando eu era pequeno, na escola bíblica dominical da Igreja Batista, uma coisa que me marcou muito, e depois eu aprendi e fiquei falando, veio um missionário, e quando ele falou para mim que o céu ia ter ruas de ouro, está lá em Apocalipse, e as muralhas eram de pérolas e jaspe, e a gente punha aquilo na cabeça e falava assim, nossa, não tem que dar bola para a riqueza, porque lá no céu você é rico. E eu falo para todo mundo, escuta, deixa para lá o dinheiro, porque lá no céu as ruas são de ouro, as muralhas, as portas são de pérola, é tudo muito rico. Esquece, é uma ideia errada. Na verdade, eu consegui entender que as ruas são de ouro porque não vai ter valor nenhum lá isso. Vai ser pisado. O ouro lá vai ser pisado. Aquilo que a gente dá mais valor aqui na Terra, que é a expressão de dinheiro, o ouro, lá não vai valer nada. As paredes, muralhas de diamante, não vai valer nada. No céu isso não tem valor. Então, para Deus, isso é importante. A gente consegue entender porque o reino das trevas, ele faz essa batalha espiritual. Ele quer impedir que você honre o Senhor. Nós vamos ver, quando nós vemos umas oferendas aí, nas encruzilhadas, existem ofertas aos deuses das trevas. Eles levam oferta. E o Deus das trevas escolhe a oferta que ele quer. Quem já teve uma passagem pelo lado da Umbanda, Candomblé, quem já ouviu falar, o rei das trevas, o inimigo, ele quer o melhor para ele. Ele quer honraria como se fosse Deus, ele quer se igualar a Deus. E às vezes nós não cuidamos disso, nós trazemos para Deus coisas que não honram o nosso Senhor. E é interessante que nós temos uma preocupação. Eu queria ir para o final falar uma coisa para vocês. Nós se preocupamos muito com o que vai ser feito das ofertas. Eu passei uma vida me preocupando muito com isso. Eu achava assim que eu tinha que saber o que ia ser feito com a oferta, como ia ser feito, e a gente tinha essa preocupação. Era um problema que eu tinha de se preocupar com o que vai ser feito com a oferta. E, na verdade, porque nós acreditamos muito em projetos. Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente fala em projeto. Aqui na igreja, eu lembro que era muito quente a igreja. Aí teve um verão que ninguém estava aguentando, aí começaram a pôr ar-condicionado. E aqui na igreja o pastor tem que ser administrador também, tem que ser empreendedor, né? Aí vamos fazer um orçamento do ar-condicionado. Esse ar-condicionado que vocês estão vendo aí. E eu lembro direitinho, na época era 33 mil reais. Na época. Era uma coisa, o pastor Ricardo falou assim, nossa, como sempre se assustando, né, com o valor desse, como vai fazer 33 mil reais? Mas nós fizemos uma mobilização, rapidinho colocamos o ar-condicionado.
E eu falei para o pastor Ricardo, tá vendo? Quando você tem um projeto, a pessoa compra. Por quê? Aquilo não era para honrar o Senhor. Aquilo era para o nosso conforto. Quando nós fomos comprar cadeira, nós compramos rápido as cadeiras. Por quê? Aquilo não era para honrar o Senhor, era para o nosso conforto, era para o nosso clube. Nós temos que deixar o nosso clube bom para a gente. Eu tenho que vir aqui, tem que estar o ar-condicionado. Eu tenho que vir aqui, tem uma cadeira. Não era para honrar o Senhor. Era para o nosso espaço físico. Nada de errado com isso. Nada de errado. Mas eu quero que você comece a pensar na questão de honrar o Senhor. Eu acho que nós temos que ter projetos para fazer as coisas. Né? Perfeito. Mas muitas vezes nós doamos, contribuímos, porque nós somos levados a acreditar em projetos para fazer a nossa boa convivência, para o nosso clube ficar bom. A gente vê hoje, a igreja tem que ter efeito especial, tem que ter alguma coisa. Perfeito. Mas como você está antes disso honrando ao Senhor? Nos seus dízimos e nas suas ofertas. Como está a sua vida de honraria ao nosso Deus? Nós vemos lá em Marcos 14, que quando Jesus chega em Betânia, nós vemos que uma mulher, ele está na casa de Simão, leproso, e vem a Maria ali, e ela traz um vaso de alabastro, e ele fala que era um perfume muito caro, que tinha lá dentro, um nardo de perfume muito caro, e ela quebra aquele vaso e começa a regar os pés de Jesus, lavar o Senhor, lavar os pés de Jesus com aquele perfume, e os discípulos estão ali em volta dele, e alguns já começam a falar assim, mas escuta, esse perfume aí custa 300 denários. É um desperdício. A gente podia dar para os pobres isso. Começaram a murmurar com aquela mulher. E isso é normal acontecer também aqui, dentro da igreja. Nós vamos ver nessa passagem aqui, que muitas vezes quando você quer dar o melhor para o Senhor, vai ter uma pessoa do lado e falar assim, mas para quê? Olha, vamos dar de qualquer jeito. 300 denários nesse perfume, para você ter uma ideia, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum de 12 horas. O judeu trabalhava 6 dias na semana, no 7º dia ele descansava. Tirando os feriados, todos, você faz uma conta de 300 dias de trabalho. Esse perfume usado era 300 denários. Quem estava do lado se espantou lá em João, que vai relatar esse episódio. João fala que foi Judas que chegou e falou assim, mas isso aí podia dar para os pobres. Mas ele fala assim, Judas falou isso não porque ele gostava dos pobres, porque ele tinha misericórdia dos pobres, é porque ele metia a mão na bolsa. E foi o primeiro contador da igreja, né? Essa é uma coisa que não devia estar relatada lá em João, mas a intenção não era porque era para os pobres. E nós vamos ver que aquela mulher começou a derramar aquele alabastro caríssimo. E Jesus fala assim, para com isso. Ela entendeu o que vai acontecer, ela já está me ungindo. Vocês estão ao meu lado, vocês não entenderam nada. Essa mulher está me honrando. Ela está fazendo uma coisa, isso é honra, os pobres sempre vão estar com vocês, vocês vão ter oportunidade para fazer pelos pobres, mas esse momento, eu preciso que alguém me unja. É o momento que essa mulher entendeu a minha morte. E eu vou querer que o nome dela seja lembrado toda vez que for relatado esses evangelhos. Essa mulher, o nome dela ficou lá marcado. Jesus nunca falou isso para um discípulo, para um familiar, para ninguém, mas para essa mulher que entendeu e derramou o melhor dela. Vocês imaginem a relação de perfume, a relação mulher-perfume. Uma mulher não sai sem um perfuminho. Quando nós passamos, sentimos um aroma, falamos, olha, essa mulher que perfume gostoso. Aquela mulher deu o melhor para ela, foi fazer uma honraria para o Senhor que não tem explicação. E que muitas vezes nós não percebemos, nós deixamos de fazer ao Senhor com aquilo que representa muito para nós. Ela trouxe aquilo que era maior para ela. E é interessante que às vezes nós nos colocamos na posição daqueles discípulos. E falamos assim, nós é muita coisa. Eu escutei uma ilustração de um pastor uma vez, era uma história que ele não era real, mas ele falou que tinha um pastor na igreja dele que estava fazendo uma reforma e precisava de muitos recursos. Ele não tinha recursos para continuar aquela reforma. Ele fazia apelos à igreja e estava difícil, a igreja também numa situação difícil, um momento difícil.
E num domingo antes ele pregou sobre o dinheiro, oferta, o desapego ao dinheiro, o desapego ao amor ao dinheiro. E aí nesse dia veio um senhor, um membro, diz que muito rico, e o pastor ficou olhando que ele chorava muito. Na hora da oferta ele começou a vir e tirar um monte de maço de dinheiro, notas de 100, tirou de um bolso uma nota de 100, vinha chorando, falou assim: você não vai me reger minha vida. Aí punha a mão no outro bolso, tirava mais um maço de 100, o pastor falou: nossa, ele vai doar tudo. Senhor, o senhor ouviu minha oração, vamos acabar a obra da igreja. E ele vinha caminhando e vinha tirando dinheiro. Ele disse que ele chegou com um maço cheio de dinheiro, chegou no altar, depositou ali, o pastor olhando para aquilo falou: oh, Senhor, muito obrigado. E o homem chorava, ele dizia: você não sou seu escravo, não sou seu escravo, o Senhor merece a honra, tudo para o Senhor. E o pastor lá de cima: amém, irmão, amém. E aí disse que ele tirou de um outro bolso um tubinho de plástico assim, sem rótulo, sem nada. E o pastor ficou olhando e falou: o que será que é isso? Será que ele vai doar perfume também? Aí disse que a hora que ele abriu, veio aquele cheiro de éter e álcool. O pastor falou: nossa, mas será que está acontecendo? Será que ele vai beber? Não é possível. Aí ficou olhando, já meio preparado. Aí disse que ele pôs a mão no outro bolso, tirou um isqueiro, falou assim: você não é o meu Senhor, eu vou me desprender de tudo. O pastor falou: ele vai pôr fogo no dinheiro. Irmão, espera aí, nós vamos orar. Correu para cima dele e falou: não faça isso, tal. Essa relação, isso eu fiquei pensando, eu falei assim: talvez se nós estivéssemos numa posição dessa, você deixaria alguém queimar dinheiro? Você deixaria alguém jogar dinheiro fora? Essa mulher ali estava jogando dinheiro fora, mas ela estava lavando os pés do Senhor, ela estava ungindo o Senhor. Ninguém entendeu isso aí. Quando nós colocamos a oferta aos pés do Senhor, trazemos ao Senhor, nós não estamos jogando dinheiro fora. Nós não estamos queimando dinheiro. Nós não estamos nos desprendendo das nossas necessidades e vai fazer falta. Porque o Senhor é o Senhor da provisão. Ele vai prover você. No momento da dificuldade, o seu celeiro vai estar cheio. No momento da dificuldade, o seu lagar vai estar transbordante. Não se preocupe, é uma promessa do Senhor. Não tenha medo. Não tenha essa reação de falar assim: olha, eu não vou queimar dinheiro, não vou jogar fora. Não é isso. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera essa honra que nós esquecemos de dar ao Senhor. Oferta não é uma questão de dar dinheiro. O Senhor não está preocupado com quantidade. O Senhor não está preocupado com o que você vai dar. O Senhor está preocupado com você, a hora que você está vindo à frente, trazendo oferta. O Senhor está ali no gasofilácio, olhando, em cima do gasofilácio, olhando como você vem. Se você vai pôr 2 moedinhas, como aquela pobre, ou você vai dar do que sobreveja, aquilo que sobra que você tem. O Senhor vai olhar, se você está trazendo com o seu coração aberto ao Senhor, falando: Senhor, o Senhor é o meu rei, toda honra ao Senhor. Isso é a minha primícia, Senhor. É isso que eu posso honrar o Senhor. É isso que eu dou do meu coração ao Senhor. Dizimar, ofertar, é muito menos falar de dinheiro. O dinheiro não pode ocupar o senhorio de Deus no nosso coração. O dinheiro faz parte da nossa vida, mas um projeto muito maior é o que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos terminando e eu falo para vocês, a razão das nossas contribuições é honrar a Deus. A manutenção da casa de Deus, fazer o espaço físico é importante, mas isso é um efeito colateral, é uma consequência das nossas honrarias ao Senhor. E há expressões de honra que você fará ao Senhor, que não farão diferença na contabilidade da igreja. A igreja, a honra que você vai dar ao Senhor, vai falar assim: olha, na contabilidade entrou uma fortuna daquele camarada ali, honrou o Senhor. Não. Tem expressões de honras ao Senhor que não farão diferença na contabilidade da igreja, mas farão diferença ao coração do Senhor. O Senhor vai receber com honra isso. E eu tenho certeza que não fará falta a você, as suas provisões serão garantidas. E honrar a Deus nos leva além das nossas obrigações, é além dos nossos direitos. É estar acima do que nós achamos certo e errado. É somente honrar, fazer a distinção ao nosso Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Fiquem com Deus, meditem nessa palavra, honre ao Senhor, mude sua ideia.
Nós não estamos aqui para pedir dinheiro para você. Nós estamos falar aqui para você vir honrar o seu Deus, aquele que te sustenta, aquele que te provém, aquele que cuida de você nos momentos de maior dificuldade. Não está aqui para pagar suas contas, está para trazer provisão para você. Então honre o Senhor. É um assunto delicadíssimo falar de dinheiro, mas falar de honra eu acho que é mais delicado ainda. E o nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Amém? Fiquem com Deus. Um bom domingo.